Olá, pessoal! Hoje eu vou falar um pouco sobre Neuralink. Vocês sabem o que é isso? Sabem qual o objetivo disso? Bom, no fim de novembro de 2022, em um evento público online, o empresário bilionário Elon Musk anunciou que o chip cerebral desenvolvido por sua empresa Neuralink aguardava a aprovação do FDA e que os testes clínicos em humanos deveriam iniciar em 6 meses. Essa expectativa já era um atraso em comparação com a apresentação de 2019, a qual afirmava que pretendia receber a aprovação até 2020. Mas segundo uma reportagem especial da Reuters, que foi divulgado na quinta-feira, o órgão regulador ele não concedeu essa aprovação, alegando que ainda existem dezenas de problemas a serem resolvidos antes que a Neuralink possa iniciar os testes. Uma das maiores preocupações do FDA está na possibilidade de que os fios do chip cerebral possam migrar para outras áreas do cérebro, de acordo com o relato de funcionários atuais e ex-funcionários da Reuters. Caso esses fios migrassem, eles poderiam ocasionar inflamação, prejudicar a função em áreas do cérebro e romper vasos sanguíneos, além de possivelmente danificar o dispositivo, levando ao risco de remoção por meio de cirurgia. As baterias de lítio, que fazem parte do novo sistema de carregamento, que pode ser feito remotamente, são outro ponto sensível para o órgão regulador, uma vez que, se algum componente conectado à corrente da bateria falhar, essa corrente pode lesionar o tecido do cérebro. Outra preocupação está relacionada com a possibilidade do dispositivo superaquecer, o que também poderia levar a um dano nesse tecido cerebral. O relatório indica que outra questão está relacionada à remoção do dispositivo sem prejuízo para o cérebro, mas que isso foi minimizado após a apresentação da Neuralink, realizada em novembro de 2022. Os especialistas afirmaram que a rejeição aumenta o risco e a dificuldade dos próximos pedidos da Neuralink para aprovação de testes humanos, ressaltando ainda que o FDA aprovou, nos últimos 3 anos, 2/3 de todos os pedidos de testes humanos logo na primeira tentativa. Além disso, os funcionários relataram que os embates de Elon Musk com a FDA estão intrínsecos na cultura da empresa de propor metas ambiciosas para um curto período de tempo, além de enxergar os órgãos reguladores como entraves na jornada da inovação. Bom, mas quais são os objetivos da Neuralink? A empresa ela foi fundada em 2016 por Elon Musk, cujas as ambições costumam deixar o mundo atento aos seus passos. A Neuralink, que havia surgido no princípio como uma empresa focada em pesquisa médica apenas, possui agora uma pretensão maior de integrar as inteligências artificial e humana, o que supostamente democratiza a inteligência artificial, dando início a uma corrida pelo chip cerebral. Os primeiros objetivos da Neuralink com os chips é que eles possibilitem a restauração da visão, a recuperação da fala e da mobilidade para pacientes com deficiência. Musk também mencionou a possibilidade do chip de eventualmente tratar doenças cerebrais como o Parkinson, a demência e o Alzheimer. A proposta é que esse dispositivo permita ao cérebro o controle sobre dispositivos eletrônicos complexos. Quanto ao objetivo de restauração da mobilidade, diante das demais pesquisas a respeito de diferentes dispositivos que buscam esse mesmo fim, existem barreiras que passam pelas limitações atuais da medicina, como o custo e também pela dificuldade do próprio paciente.
Primeiro, existem várias causas que levam à mesma dificuldade. Por exemplo, em relação à paralisia, existem diversos motivos para uma pessoa ficar paraplégica ou tetraplégica e não existe um único tratamento milagroso que vá abranger todos eles. Acredito que, por ser muito diversificado, é difícil você desenvolver uma tecnologia que vá abranger todas essas causas. Em segundo lugar, tem a questão do custo elevado, pois geralmente esses tratamentos são muito caros e eles acabam se tornando inviáveis. E em terceiro lugar, tem a dificuldade até mesmo de adaptação do próprio paciente. Às vezes, é complicado para o paciente usar um aparelho que é difícil de se adaptar. E eu acho que isso seria outro impeditivo, outra barreira para aumentar a escala dos dispositivos. Dentro desse cenário, o maior desafio consiste em identificar a causa das doenças que provocam essas paralisias, citando, por exemplo, que no caso de uma tetraplegia sofrida por uma questão de trauma, ainda não se sabe como vão conectar os neurônios. A medicina não tem esse avanço ainda. Isso ainda não é entendido. Um dos maiores avanços dos últimos tempos está relacionado à descoberta da edição genética, que consiste na possibilidade de cortar duas partes do DNA com uma enzima e assim inserir um gene nesse DNA. Eles conseguiram, por exemplo, substituir um gene que é defeituoso. Existe uma doença específica, a atrofia muscular espinhal, que acomete crianças que já nascem com o gene defeituoso e assim, por meio desse tratamento, conseguiram injetar esse gene na região cerebral da criança quando ela nasce e assim reverter a doença, de forma que a criança conseguiu se desenvolver e andar normalmente. Esse mesmo tratamento não funcionou para outras doenças, o que demonstra as limitações com as quais a medicina se depara ainda. Em relação ao dispositivo da Neuralink, teoricamente, o mecanismo proposto pela equipe de Musk faz sentido, pensando-se hoje como microchips que identificam atividades cerebrais elétricas e que já conseguem fazer interpretações. Mas, quanto ao prazo apontado pela empresa, ainda existem muitas dúvidas quanto à sua viabilidade. Nós sabemos que o cérebro comanda os nossos movimentos. Então, a grande expectativa sobre isso é conseguirmos fazer com que ele emita impulsos elétricos para que aquele membro paralisado possa se movimentar, que seja possível interpretar o comando cerebral de uma forma computacional e que aquilo se transforme em um movimento real. O chip desenvolvido pela Neuralink é chamado de N1. Ele mede 4 milímetros por 4 milímetros e possui 1024 eletrodos com 5 micrômetros de espessura cada, os quais identificam a atividade dos neurônios do cérebro, estando a 60 micrômetros de distância deles. Esse tamanho facilita a implantação e a tecnologia funciona encontrando uma via de comunicação entre o cérebro humano e as máquinas, o que permitiria que a pessoa com chip cerebral controlar smartphones e computadores por meio do cérebro. Há uma constatação clara de que um dos pontos complexos no produto da Neuralink é a introdução do chip por se tratar de uma área sensível e vital para o corpo humano. Nesse sentido, nessa última apresentação, no final de novembro, a equipe expôs que eles desenvolveram um robô cirúrgico chamado de R1 para que o implante do dispositivo fosse feito de forma segura. Os pesquisadores chegaram a demonstrar como o robô atua e como o procedimento funciona em detalhes. Além disso, Musk também apresentou o progresso dos testes em animais. O bilionário expôs que os porcos tiveram eletrodos colocados na medula espinhal
e o chip conseguiu enviar para eles a leitura feita dos comandos cerebrais, controlando assim o movimento das pernas do animal. O caminho contrário também foi feito e os sinais sensoriais nas patas também conseguiram ser enviados de volta para o cérebro. Outra experiência relatada, dessa vez com macacos, se refere à visão. Um dos objetivos da Neuralink é a restauração da visão nas pessoas, mesmo aquelas que nasceram sem esse sentido. A equipe de cientistas afirma que está testando estimular a atividade neural de maneira que eles consigam gerar uma imagem visual no cérebro diretamente. Na apresentação, eles esquematizaram como funcionaria essa prótese visual, em que a saída de uma câmera seria processado por um iPhone, o qual transmitiria os dados para o dispositivo, e as imagens então seriam convertidas no córtex visual. Esse experimento implantou o chip cerebral com uma câmera no córtex visual do macaco, captando as imagens que o animal interpretou. Gente, o conceito dos chips não é novo. Existem dispositivos semelhantes que estão sendo atualmente testados e utilizados. Por exemplo, a terapia de estimulação cerebral profunda, ela utiliza um dispositivo implantável que promove estímulos elétricos no cérebro para a redução dos sintomas de pessoas com Parkinson. Diante dessa perspectiva entre cérebro e máquina, além da perspectiva de custo, outra grande preocupação diz respeito à privacidade. Será que seria possível ler pensamentos com esse chip? É uma possibilidade, porque você vai interpretar as atividades do cérebro como uma ideia ou algo que a pessoa esteja pensando. Quanto a esse questionamento da privacidade, o que é que você acha? Você acha que isso é possível? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber. Tchau, tchau.